Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Walterson e vamos falar hoje sobre o Solver. O que é o Solver? É uma ferramenta do Excel que nós podemos habilitar aqui em arquivo, opções, suplementos do Excel, clicar em I e aqui a gente vai marcar Solver, clicar em OK. Feito isso, ele vai aparecer aqui em dados, Solver. Essa versão é Office 365, o de vocês pode ser um pouquinho diferente, mas a ferramenta vai ficar aqui. Então, o que é o Solver? O Solver é uma ferramenta bem poderosa do Excel, que ele ajuda a gente a optimizar nossos dados. Inicialmente, é bem didático aqui, vamos definir um objetivo, definir se esse objetivo tem que ser um máximo, um mínimo ou um valor exatamente, tipo 1, 2, um valor numérico. E para ele atingir esse objetivo, ele vai ter que alterar algumas células. E ele vai estar sujeito a algumas restrições. Por exemplo, essa célula aqui tem que ser sempre menor do que 10, ou essa célula tem que ser sempre igual a 1. A gente consegue adicionar várias restrições. Menor ou igual, ser sempre um número inteiro, binário, ser sempre 0 ou 1, e diff é que um conjunto de números seja sempre diferentes, tipo vários inteiros, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 7. Enfim, a gente vê daqui a pouco como inserir isso. Esse é o Solver. E eu vou mostrar 3 exemplos hoje de como utilizar o Solver. O primeiro exemplo é uma situação de optimização de compra. A Prefeitura de Boloquena celebrará um convênio com a Associação de Pequenos Produtores de Morraria do Sul para dar início à produção de frango caipira. A própria associação efetuará a produção da ração a um custo mínimo pela mistura de farelo de milho, que é o produto A, e farelo de soja, que é o produto B, sendo que elas apresentam um custo de 30 centavos e 40 centavos. Então, farelo A está aqui, 30 centavos, farelo B, 40 centavos, respectivamente. A associação precisará informar à prefeitura qual a quantidade que deve ser licitada, de modo que as exigências nutricionais semanais de frango caipira sejam satisfeitas com o mínimo possível de gastos. Quanto às aves, sabe-se que uma ave necessita das seguintes quantidades mínimas. Então, a necessidade da ave é essa aqui: 50 de proteína, 100 de energia, 60 de cálcio, 180 de fósforo. E as composições dos farelos estão aqui. Então, a gente não pode alimentar a ave só com farelo A, o produto A com farelo de milho, porque ele não vai atender a quantidade mínima de proteína, 50, aqui só tem 5. Mesmo que a gente coloque, por exemplo, 0 desse e 10 desse, a gente atende a proteína, mas a energia ela vai estar 10 vezes o que a ave precisa. O cálcio também 10 vezes o que a ave precisa. E o que a gente vai fazer com o Solver? A gente vai pedir para o Solver alterar essas proporções, essas duas proporções aqui, de forma a minimizar esse custo total. E também a composição de A mais B seja sempre maior ou igual à necessidade da ave. Então, lá no Solver, eu já fiz essas configurações. Primeiro, o objetivo é o custo da composição, e eu quero que ele seja mínimo. E quem é que eu vou alterar? Eu coloquei aqui a alteração, é o número de proporções do produto A e produto B. E as condições, eu coloquei essas 4 condições aqui. A primeira é que a composição A mais B seja maior do que a necessidade, isso para cada uma das 4 parcelas. E agora eu posso marcar aqui como variáveis não negativas, porque ele não vai testar nenhum valor negativo, já que a quantidade de produto é um valor inteiro maior que 0, não existe menos 3 porções. E aqui as opções que eu tenho é o GRG não linear, o LP simplex e evolucionário. O evolucionário é mais pesado para um problema simples como esse. O GRG não linear resolve. E a gente clica em resolver. Ele finalizou a solução. Vou clicar em OK. E aqui ele deu a menor combinação possível, a combinação mais barata, que é 5
partes do farelo A, do farelo de milho e uma parte do farelo de soja. E vamos ver aqui. Aqui atendeu, aqui passou em 35, mas atendeu, aqui igualou e aqui passou em 15. Então, pelo solver, essa combinação mais barata e que atende a todas as condições. Um custo total de R$ 1,90. E é essa a primeira aplicação do solver. Aqui na página 3 é um problema de optimização de rotas que a Secretaria Municipal da Cidade de Saúde da Prefeitura de Bodoquena está redefinindo as áreas atendidas pelo agente comunitário de saúde na zona rural do assentamento Canaã, em Bodoquena. Por esse motivo, precisa calcular a distância a ser percorrida por esse agente desde sua residência até o último lote de assentamento. Usando o mapa do assentamento, a Secretaria de Saúde precisa definir qual o trajeto mais curto. A residência do agente fica definida pela letra A e o último lote fica definido pela letra G. Então, como é esse problema? O agente ele vai sair daqui, do A, e ele vai ter que passar por todos os lotes, finalizando em G. E ele quer fazer o menor percurso, porque vejam aqui, se ele fizer, por exemplo, esse percurso, ele vai ter que vir em G e voltar no C para voltar para A. Se ele fizer, por exemplo, esse percurso aqui, já é outra distância. Como a gente resolve isso no solver? Primeiro a gente cria a matriz de distâncias, de A para A 0, de A para B é 12, então XAB é 12, XAC é 4 km, e a gente vai montar essa matriz de distância para todos os ramos desse gráfico. Então montamos a matriz de distância. Agora vamos montar a matriz de impossibilidades. Por exemplo, de A para B não tem nada, então a gente vai deixar vazio. E lembrando também que aqui a gente vai fazer o seguinte: de B para D é menos 1 e de D para B é 1, porque são caminhos inversos. E a gente agora vai fazer a matriz de ativação, que é essa aqui que o solver vai resolver. Se for 0, o agente não vai andar de A para B. Se for 1, o agente vai andar de A para B. Isso para todos os caminhos. Ele vai ser ativado como 0 ou 1. Então, por exemplo, se só tiver AB, quer dizer que o agente vai sair de A e vir para B. Aí depois AC está ativo também aqui, então ele teria que ir A para B e A para C não faz nem sentido. Mas indo para o solver, qual vai ser a configuração? Primeiro, nosso objetivo é que esse produto aqui, que é a distância entre os assentamentos, vezes se ele está ativo ou não, seja mínimo. E quem é que eu vou variar? São esses valores aqui. 0 é que o agente não percorre aquele caminho, 1 ele percorre. E além disso, vamos ativar uma nova condição, que essas variáveis elas são binárias, como eu falei anteriormente, ou é 0 ou é 1. Além disso, a soma de cada um desses percursos tem que ser igual a 1. Por exemplo, essa aqui é a soma. Se o agente está saindo daqui, foi de A para B, vejam aqui que na matriz A para B está ativo, então ele agora se encontra em B. E A para C também está ativo, então não pode ter, as somas aqui não podem ser diferente de 1. Então lá no solver, colocar essa condição no primeiro segmento para ser igual a 1. Nos demais segmentos intermediários, tem que ser 0, porque ele tem que entrar e sair do percurso. Ele somou 1 e menos 1 para sair. E no segmento final, que é o ponto G,
tem que ser igual menos 1, porque ele chega e não sai. Então, em A ele sai e não chega, tem que ser 1. Em G ele chega e não sai. E os demais tem que ser 0, porque ele chega e sai. Só lembrando que quando a gente faz o caminho tipo AB soma 1, quando ele faz BC soma 0. E com base nisso a gente já clica em calcular. Eu já programei esse botão para que o solver calcule, já deu OK. Pronto, ele calculou com aquelas definições lá do solver. Lembrando que se vocês configurarem o solver e gravar uma macro, isso pode ser aplicado a um botão, que foi o que eu fiz aqui. Como é que grava uma macro? Clica aqui, OK. Eu vou vir aqui em dados, aqui já está sendo gravado. Configurei o meu solver totalmente e vou clicar em resolver. OK. Vou pausar a gravação na macro, vou abrir lá o ambiente de programação e vou vir aqui nos módulos. Vejam que aqui gravou. Inclusive no meu solver, aquelas programações para que o solver dê OK, eu coloco solve, parênteses true, para não ter aquele botão de apertar OK no final. Ele já reconhece que é um OK para a solução. Então pronto, essa é a configuração do solver para esse problema. Próximo problema, que é o último. A Secretaria Municipal de Educação de Bodoquena pretende reformar algumas escolas dos 6 projetos de assentamento do município. Isso aqui é interessante, porque é um caso que acontece muito, que o orçamento é limitado e a prefeitura tem que escolher os pontos que privilegiem mais a população. Quantos e em quais assentamentos deverão ser reformadas as escolas de forma que cada assentamento não fique a mais de 15 km de uma escola reformada. A tabela abaixo fornece as distâncias em quilômetros dos assentamentos às possíveis escolas reformadas. Então, aqui estão os assentamentos, cada assentamento tem uma escola. E aqui embaixo a gente vai fazer a matriz, aquela nossa matriz binária de 1 é reforma, 0 não é reforma. Atendendo a seguinte condição: a distância máxima do assentamento à escola tem que ser 15. Então isso tem que ser o critério. Aqui temos a matriz de distância. Sumatra a Canaã é 10. Então se a gente reformar Canaã atende Sumatra. Se reformar Sumatra, atende Canaã. Mas, por exemplo, reformando Canaã, não atende Campina 2, porque a distância entre eles é 30. E é isso que o solver vai ter que entender. A gente vai fazer aqui nossa matriz de distâncias e vai fazer aqui nossa matriz de reforma. Vai minimizar essa soma, que o número de reformas tem que ser o mínimo possível, e esse critério tem que ser o mínimo possível. Por exemplo, aqui tem uma reforma em Canaã e uma Campina que atende Sumatra, mas essa aqui é a 10, essa é a 35, então Sumatra está atendido só por essa de 10. Já aqui em Morraria do Sul tem uma reforma a 20 km e uma a 25, então já não está atendendo aquela critério de 15 km. Então essa não é uma solução ideal. Indo para o solver, como é que a gente configura ele? O objetivo definido é que esse valor aqui seja mínimo. Já tenho clicado. Alterando as células variáveis, que é a nossa matriz aqui de binário, entre 0 e 1. As condições é que ela seja binária, é importante colocar, porque senão o solver não entende. E todas essas variáveis aqui tem que ser menor ou igual que 15. Esse conjunto aqui tem que ser sempre menor ou igual que 15. Feito isso, basta clicar em resolver. Ele está procurando a solução ideal. Pronto, encontrou. Reformando apenas 2 escolas.
que é Sumatra e Campina 1, nós conseguimos atender todas as outras comunidades. E é isso, pessoal. Existem diversas outras aplicações para o Solver. Nesse vídeo o objetivo era mostrar essas 3, mas para a área da engenharia tem inúmeras. E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.